Bom dia a todos, e em especial a família Malagoli. Estamos aqui em Módena, que é a cidade da região da Reggio Emília-Romana, conhecida aí pelo seu vinagre balsâmico, pelo queijo parmesão, pela herança da ópera aí de Luciano Pavarotti, os automóveis esportivos, né, de Enzo Ferrari, e conhecer esse aí, que é o mercado Albinelli, mercado da cidade de Módena. E tão logo faça a visita ao mercado, falar um pouco do mercado, eu vou dar sequência em falar um pouco da cidade de Módena, falar dos Malagoli, né, e a origem deles aqui em Minas Gerais. Este mercado Albinelli é o mercado coberto mais antigo de Módena. E nas primeiras décadas ali do século XX, a Câmara Municipal encomendou o projeto de um mercado de alimentos dedicado e iniciou assim as obras de demolição na área entre a antiga Contrata Carcere e a Via Mondatora. E assim esse novo mercado foi sendo construído e inaugurado no dia 28 de outubro de 1931. Ele se tornou assim um elegante refúgio, né, para os vendedores ambulantes que ficavam ali na Praça Grande, Piazza Grande, e esse nome Albinelli em homenagem ao prefeito municipal da época. Na ocasião aí foi um projeto inovador na época que prezava pela higiene, com bancas de mármore para os peixeiros, água corrente para todos os pontos aí de venda e um piso fácil, né, para poder fazer a limpeza. E com sua bela arquitetura, a busca tanto pelos visitantes aí, frequentadores, por produtos aí de qualidade e com autenticidades e a interação com os vendedores. Esse é o espírito modenês que é vivido ali diariamente. Ele atende bem ali a região bem central de Módena, que tem em torno aí de 17.500 habitantes. Como pode ser visto aí bem no interior, há uma escultura de uma jovem com cesta de frutas que foi elaborada aí pelo escultor Giuseppe Graziosi. Ele que foi um escultor da cidade aí do século XIX. Esse mercado, ao longo dos anos, foi cuidadosamente sendo restaurado e, desde 1990, é reconhecido como monumento de relevância nacional. E os frequentadores ali próximos da escultura podem comprar aí frutas, verduras, lojas que contêm carnes, salames, queijos, peixes frescos, docerias, tem uma padaria, tem um pão artesanal com vários modelos e pequenas lojas também que vendem milhos e um sanduíche característico do bar Schiavone, e tudo bem servido e bem vendido com gentileza e prestatividade ali. E por essa razão que é possível ver alguns dos moradores locais fazendo essas compras ali. É possível ver senhores, senhoras percorrendo ali lentamente o local, procurando aí esses produtos frescos para enriquecer aí a excelente gastronomia de Módena e personificando assim as tradições antigas da cidade e reestruturando os valores genuínos aí da cultura e essa culinária muito procurada. Esse mercado ele está bem próximo da Piazza Grande e ele funciona de segunda a sábado sempre de 7 às 15. Em meados ali do mês de setembro até o final de maio, o horário dele é estendido até 19 horas e a entrada é gratuita. E ele está localizado na Via Luigi Albinelli, número 13, ou pela outra entrada, que é pela Via Monoatora ou da Piazza 20 de Setembro. E a cidade de Modena é uma cidade histórica. Ela está situada aí no coração da região da Reggio Emília-Romana e a capital da província que leva o mesmo nome. Tem uma história riquíssima, possui obras-primas da gastronomia local e patrimônios artísticos assim reconhecidos mundialmente. Ela foi fundada pelos etruscos e em
posição assim muito estratégica e tornou-se assim uma colônia romana conhecida como Mutina no ano ali de 183 antes de Cristo e começou a se expandir rapidamente. Após a queda, né, do Império Romano, ela entrou em declínio significativo como resultado das inundações, que eram devastadoras, depois invasões bárbaras, conflitos ali entre lombardos e bizantinos. E nesse mesmo período, Geminiano, que era o bispo da cidade, e mais tarde virou aí o padroeiro de Módena, San Geminiano, ele realizou suas importantes obras. Ele faleceu em 31 de janeiro de 397 a.C. E há uma festa litúrgica ainda celebrada até hoje nessa data, né, na cidade, pela sua importância e contribuição política no local. Após o ano 1000, Módena se desenvolveu novamente. Em 9 de junho de 1099, começou a construção da Catedral de Módena, ali em estilo românico. No ano de 1126, Módena tornou-se uma cidade livre e no ano de 1175 foi fundada a Universidade de Módena e Reggio Emília. Era uma universidade medieval e considerada até hoje uma das universidades mais antigas da Itália e da Europa. A era comunal medieval do século XII foi um período de muitos conflitos e vinganças entre famílias poderosas e que culminou com a chegada dos Estes, que fizeram de Módena a capital de seu feudo e continuaram a governá-la aí até o século XVIII. Nós tivemos em seguida aí a Revolução Francesa em 1789 e posteriormente aí o estabelecimento do Reino da Itália a partir de 1870. E assim Módena conquistou sua independência e passou a seguir dentro da própria Itália como é hoje. Após ali a Segunda Guerra Mundial, iniciou na cidade aí um progresso econômico significativo e as pequenas e médias empresas, elas foram prosperando e até os dias de hoje conferem à cidade aí essa reputação internacional. E por essa razão ela é um destino aí dos amantes da arte, da história, da música, que busca aí uma gastronomia requintada e também da indústria automobilística. E nada melhor do que conhecer a cidade, do que mostrar apenas um ponto, é percorrê-la a pé, de forma despretensiosa, e assim vai conhecendo os lugares e desbravando aí um pouco dessa história, desse lugar que é secular. Mas o principal motivo de estar em Modena, que eu não conhecia, nunca teve no meu mapa de passeio, foi quando a bela Lucilene Malagoli me falou que os seus antepassados viveram nessa cidade e que teriam interesse em conhecer. E assim como já estava projetada uma rota um dia de pisar na Itália, era um momento interessante em colocar também esse caminho. E de fato é uma cidade assim, um pouco fora ali da rota turística, uma cidade bem agradável de andar, com as ruas bem limpas, com boas lojas, bons mercados e uma história riquíssima. E com certeza, eu que gosto de história, certamente vou explorar bastante esse lugar. E caminhando aqui, como eu havia dito, de forma despretensiosa, nós vamos passar ali pela igreja de San Giorgio, que é um notável exemplar aí do barroco, construído a partir de 1647. Ela aí que teve em fachada de Antônio Lorage, que fez essa fachada em 1685. E o design da corte foi atribuído aí a Gaspare Vigarani. Essa igreja ela foi construída sobre as ruínas aí de um templo anterior do século XII. Mas voltando aí às origens de um dos Malagoli, em Belo Horizonte, Alfredo Malagoli. Ele nasceu no dia 11 de 1 de 1886, na comuna de Ravarino. Ravarino é uma cidade hoje com 6.300 habitantes
que está ali a 20 quilômetros do centro aqui histórico de Modena, aqui na região da Reggio Emília Romana. E ele migrou, assim como outros italianos na época, para o Brasil, meados ali de 1890, 1900. Filho de Afonso Malagoli e Giulia Medici, seu destino foi Minas Gerais e em Belo Horizonte ele casou-se com Teresa Basoli, no dia 17 de fevereiro de 1908, e tiveram ali muitos filhos. Alfredo e seu filho, né, Afonso Malagoli, foram proprietários de olarias ali no município de Pintardo, próximo de Contagem. E uma curiosidade é que a Santa Casa de Belo Horizonte, ela foi construída com tijolos fornecidos pelas olarias de Alfredo e Afonso Malagoli. E assim surgiu a descendência dessa família italiana em Belo Horizonte e região metropolitana. Vamos passando por uma fonte aí onde as pessoas podem pegar uma água, é muito comum na Europa, na Itália, na França, Suíça, você encontrar fontes assim ao longo dos seus percursos andando a pé, e aí você vai enchendo suas garrafas plásticas de água. E andando a pé aí, dá para vocês perceberem a limpeza dessa cidade, como é conservada a limpeza, conservada essa arquitetura. Uma cidade bem interessante, dá para morar, viu? Dá para morar bem, é cheia de estrangeiros aqui nessa cidade. E, e ela é muito conhecida, se encontra muitos vinagres balsâmicos, lojas que vendem esse vinagre, porque é muito tradicional ali as famílias venderem aí os seus azeites, os seus vinagres aqui na região da Reggio Emília. E essa caminhada está sendo interessante para aqueles que não podem deslocar até Modena e que tem aí seu parentesco com esse lugar ou que tenha curiosidade de conhecer. Estamos chegando aqui perto da Piazza Roma e esse lugar está localizado aí o Palácio Ducal de Modena. Esse palácio foi projetado pelo arquiteto romano Bartolomeu Avanzini e sua construção ali começou por volta de 1634. E esse lugar aqui foi por mais de 200 anos a residência da família Este. Este palácio tem arquitetura barroca e é um dos mais importantes palácios reais do século XVII e que hoje é sede da Academia Militar Italiana. Essa família de Este, ela governava Ferrara e em 1598 o Papa Clemente VIII ele retornou o Ducado de Ferrara para os Estados Pontifícios e alegou que César de Este ele não teria legitimidade para estar naquele lugar. E como ficou sem a cidade de Ferrara, César de Este foi forçado a transferir sua corte para Módena, que já pertencia ao domínio estense. E essa transferência consolidou Módena como a capital do Ducado de Módena e Régio. E assim foi importante, porque iniciou um período de grande desenvolvimento urbano, artístico e arquitetônico com a chegada da corte. E essa família ela governou a cidade até a anexação ao Reino da Itália em 1859. Como eu já havia dito, a Itália começou a ser unificada e todos os pequenos reinos ali que existiam há séculos, assim aconteceu também com a Veneza, né? Que ficou muitos anos, passou de mãos ali aos austríacos, depois Napoleão Bonaparte ficou um tempo também com Veneza, e Veneza em 1866 foi anexada ao Reino da Itália. A mesma coisa aconteceu uns anos antes com Módena, que passou a pertencer ao Reino da Itália em 1859. Interessante quando você vai passear por cidades da Itália, é uma história muito grande quando você começa a aprofundar, começa a entender. E uma coisa também que é interessante, que é possível fazer uma visita a esse palácio, né, essa magnífica residência aí, desde que seja reservada essas visitas e elas são somente visitas guiadas. A reserva tem que ser feita pelo posto de informações
da cidade com agendamento. E essas visitas turísticas ali, elas só podem ocorrer nos finais de semana e inclui também, quando for fazer a visita, o Museu da Academia Militar. Nesse museu vai poder ser visto ali armas, armaduras, relíquias, documentos, itens militares em exposição. E é uma visita que não é paga, ela custa ali em torno de 10 euros. Menores ali entre 6 e 12 anos paga 8 e é gratuito para menor de 5 anos. Então é muito interessante se tiver a oportunidade, tiver mais dias, é explorar toda a região. E neste local, onde está uma viatura aí das Forças Armadas Italianas, está localizada a Sinagoga de Módena. Ela é conhecida como Templo Israelita e é um local de culto histórico ali, situado nessa praça chamada Giuseppe Mazzini. Ela foi construída em 1873, em estilo aí neoclássico, e no seu interior apresenta uma cupa elíptica, decorada ali com céu estrelado e 12 colunas, funcionando também como um centro da comunidade judaica local. E ao longo dessa praça é encontrado também lojas, restaurantes, sorveterias, né? São as famosas aí gelaterias italianas. E você pode andar facilmente por Modena e ir conhecendo, igual eu havia dito, né? Que a melhor forma de você conhecer o lugar é fazendo uma boa caminhada. E é dessa forma que chegamos até a escultura de Luciano Pavarotti, esse grande tenor italiano. Está aí a escultura em frente ao teatro que leva o seu nome, na cidade aí de Módena, um teatro que tem peças durante todo o mês, durante vários dias, podendo aí numa noite dessas, depois de um dia, né, de caminhada, conhecer aí o Teatro Municipal. E deste centro histórico aqui, onde está a praça principal do Omo, uma caminhada ali de 1,3 km, você consegue chegar aí no Museu Enzo Ferrari. Está localizado aí na Via Paolo Ferrari 85. E já até produzi um vídeo exclusivo sobre a visita neste museu. Eu havia aqui falado sobre Pavarotti, esse grande tenor italiano, né, cantor lírico, ele que nasceu e morreu na cidade de Módena. Morreu ali aos 71 anos de câncer no pâncreas, e ele que foi intérprete aí da obras de Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, e fez vários também duetos internacionais. Existe na zona rural aqui onde ele morava, a 23 quilômetros do centro de Módena, é uma casa que se chama Casa Museu Luciano Pavarotti, e que funciona diariamente de 10 às 18. E nessa residência, até onde ele faleceu, deixou aí toda decorada, contendo aí 12 quartos e 4 andares, da forma como ele vivia, contendo objetos únicos, vídeos, fotografias, cartas, prêmios que ele ganhou ao longo da carreira. E é um lugar também podendo ser visitado. Está um pouco distante aí, 23 quilômetros de Módena, na região central. Eu acredito que vale a pena porque é um cantor aí muito importante, cantor italiano reconhecido internacionalmente. Em Módena também nós temos aí um lugar que é patrimônio da Unesco desde 1997, que é a Piazza Grande, né, a Praça Grande, a Catedral de Módena, chamada aí o Duomo de Módena, e a Torre Ghirlandina. O tempo é curto, mas vamos tentar pelo menos visitar a catedral e a torre nos próximos dias, que é esse lugar aí. E lugar imperdível, porque você tem aí um conjunto arquitetônico tombado pela Unesco, que é essa praça e esses dois monumentos. Dentro, inclusive,
desse conjunto aí existe um museu, mas o museu é muito grande, eu acredito que não vai dar tempo de visitar, mas pelo menos a Torre Guirlandina e essa catedral vai ser possível passar um tempo ali e conhecer. Partindo aqui da Piazza Grande, percorrer aqui umas ruas para chegar nos fundos onde está localizada essa Torre Guirlandina, que é junto a um complexo aqui, mas para poder ter uma visão deste patrimônio da Unesco desde 1997 e que é uma super obra que contém 200 degraus até o topo do seu campanário e ela tem aí entre 86 e 89 metros de altura. O ingresso para entrar nessa torre guirlandina custa em torno de 3 euros. Essa torre ela é histórica. Ela começou a ser construída entre 1160 e finalizada em 1319. Foi uma construção longa, complexa, e ela foi finalizada ali com um pináculo octogonal e um pomo dourado. Vou atravessar essa rua e vou fazer uma filmagem panorâmica para que possa ver a altura dessa torre guirlandina e que amanhã tenha a pretensão de subir todos os seus degraus, chegar lá no campanário e mostrar uma visão de Módena do alto dessa torre guirlandina das suas janelas, onde pode ser ali filmado e de onde dá para você ter essa visão panorâmica da cidade. E a poucos metros aí dessa torre guirlandina está localizado o Museu do Duomo de Módena, que é o museu da catedral. E este museu ele exibe um importante aparato artístico litúrgico ali, no qual data do período românico até o final ali do século XIX. E neste local existe peças decorativas, esculturas, relíquias antigas, tecidos, pinturas, manuscritos ali que a comunidade de Módena utilizava para embelezar essa casa brilhante de Geminiani. Isso tudo ao longo dos séculos. Pode ser encontrado ali no seu interior, entre seus destaques ali, o precioso retábulo de San Geminiani, que é do século XI ao século XII. O Evangelistário, né, construído ali no escritório de Nonantola, que está ali no final do século XI, início também do século XII. Ele que é caracterizado por uma bela encardenação em prata e marfim. Há um relácio, que é um texto do século XIII e que seria uma cópia original do século XII e que relata aí a construção dessa catedral. E há também a Estauroteca, né, com uma moldura de ouro do século XI e que possivelmente foi originária aí de Constantinopla. Também merece destaque no interior deste museu duas tapeçarias flamengas com contos de Gênesis e que parte de um ciclo excepcional de 20 peças produzidas ali no século XVI e que foram utilizadas até o final da década de 60, elas que tinham o objetivo de embelezar aí a catedral. E estes são apenas alguns dos destaques aí das peças importantes que existem nesse lugar e que infelizmente não vai ser possível fazer a visita, o tempo ficou curto e temos outros caminhos a seguir. Mas deixo aí esse registro, mas que com certeza farei a visita, se Deus permitir, em outra ocasião futura. E a seguir, eu vou fazer algumas filmagens de como é Módena à noite, percorrer ali as ruas à noite, no final dela, depois ali das 11 da noite, e assim poder enxergar uma cidade noturna, onde as pessoas trabalham, fecham sua rotina diária, sua rotina noturna, vão descansar, seus patrimônios ficam ali, né? E isso é o que deveria acontecer em todos os lugares. Infelizmente, a gente não tem essa percepção no Brasil e a gente só percebe quando você vai conhecer lugares que são assim. As pessoas, elas não se tornam selvagens a ponto de destruir tudo que está ali,
de ter que furtar, sair carregando aquilo que não é seu. E é muito prazeroso você ver as janelas, as vitrines, sem grades, os pertences ali expostos, né, para serem vendidos no dia seguinte. E essa sensação de segurança pode ser vista e sentida ao longo do percurso. E certamente em muitos lugares, até mesmo do Brasil, você não tem essa mesma possibilidade. Há sempre um risco muito grande. Então, permanecer andando, caminhando num lugar desse assim, onde você tem essa tranquilidade, essa segurança, essa sensação de segurança. Não existe lugar perfeito, nada é 100%, mas você tem que ter pelo menos um bom índice de estabilidade para você trabalhar, fazer seus afazeres todos ali e continuar tendo essa sobrevida dia após dia sem preocupação. E aos fundos ali nós vamos ver a Catedral de Módena, que nós vamos fazer uma visita aí depois, está dentro da programação. E no interior dessa catedral está sepultado aí os restos mortais do santo padroeiro da cidade, que é San Geminiano. Ele que foi diácono do século IV ali, e depois se tornou bispo de Módena. Vestígios aí de sua veneração sempre estiveram presentes na cidade, e já no século V ali, uma igreja havia sido erguida sobre seu túmulo, e ela foi contígua ali à atual catedral, mas fora do centro da cidade romana original. E, além disso, lá no início da Idade Média, Módena frequentemente era mencionado como Civita Geminiana. E também há um manuscrito do século XII que descreve a transladação e o reconhecimento do corpo de São Geminiano. Esse manuscrito aí, ele data de 30 de abril de 1106 e de 7 de outubro de 1106. Ali na presença de Pascoal II, quando ocorreu esse reconhecimento, ele que foi chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Papais, e da Condessa Matilde da Toscana, que foi uma rainha muito influente ali na região. E é por essa razão que no interior dessa catedral está ali os restos mortais bem na área central, desde aí o século XI. E assim vamos caminhar mais um pouco e apreciar a limpeza dessa cidade, fazer essa caminhada noturna, observando aí as lojas. Passando daqui a pouco nesse corredor, nós vamos ver a Torre Guirlandina e vamos aí conhecendo um pouco de moda na noite.
E encerramos, por fim, essa grande empreitada que foi passear por Modena, conhecer o mercado Albinelli, e encerrando nesta praça Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, que foi um político falecido em 1872, na cidade de Pisa, revolucionário pela unificação italiana e um organizador de um movimento chamado Jovem Itália, na luta por uma Itália republicana e contra a monarquia que já existia por séculos. E com essa vista, ao final aí a sinagoga de Módena, como eu já havia dito, né, construída aí em 1873, encerramos essa passagem e essa caminhada por Módena e uma homenagem a todos os malagoles mineiros.